Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos passar para a palavra nesta noite, amém? A serva do seu irmão Kaline, com as palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir vossas Bíblias em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ver até o versículo 12. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-lhe em holocausto sobre das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abrandou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, da tua palavra, Senhor, neste momento, Jesus, ao que nós temos menção, meu Pai, nós pedimos neste momento, Jesus, para que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, Senhor, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, aquilo que nós estamos necessitando ouvir da tua parte, meu Pai, pois o Senhor nos conhece por completo e sabe, meu Pai, daquilo que nós necessitamos ser alimentados nesta noite, Jesus. Fala conosco, Jesus, para a glória do teu nome, meu Deus, manifesta do teu poder, meu Pai, da tua presença neste lugar, para a glória do teu santo nome é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Palavra do Senhor, a qual vai refletir sobre a história de Abraão. Como nós olhamos uma palavra dessa aqui, nós podemos dizer, né? Por que questionar Deus naquilo que Ele faz? Por que querer entender a Deus naquilo que Ele faz na nossa vida, se o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor, Ele nunca erra naquilo que Ele faz na minha e na tua vida. Ainda que muitas das vezes para nós vai ser dolorido, vai ser sofrido, vai ser em lágrimas. Muitas das vezes nós pegamos se questionando ao Senhor: por que disso, por que daquilo, por que tem que ser comigo, por que eu que tenho que fazer, por que eu que tenho que abrir mão. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, aqui naquele momento ali, quando o Senhor
já tinha feito muitas promessas a Abraão, ali dele ser uma pessoa abençoada, de ter as terras, de andar numa terra abençoada por Deus, e de Deus ser com ele por onde ele passar. E aí Jesus faz a promessa que ele daria uma herança para Abraão, ele daria um herdeiro para Abraão. E aí Abraão espera essa promessa ali, diante do Senhor. E eu creio que quando foi para cumprir o nascimento de Isaac, essa promessa, eu creio que Abraão ele fazia muito mais para o Senhor ali, para que essa promessa viesse se cumprir. E eu creio que ele não ficou ali em vão na presença do Senhor. Eu creio que ele buscava muito mais para que a promessa viesse se cumprir rapidamente. Porque é assim que nós fazemos, né? Assim que eu aprendi, para que as promessas venham se cumprir na nossa vida, nós devemos fazer para o Senhor, se deitar no Senhor. E a palavra você vai dizer que chegou aquele momento ali, que depois do Senhor ter feito tantas coisas a Abraão, vai chegar o momento que o Senhor vai provar Abraão. Provar Abraão que o Senhor tinha prometido a ele, como muitos falam, é o filho da promessa. E a palavra você vai dizer que o Senhor chegou a Abraão e falou para Abraão, o seu filho, aquele a qual o Senhor tinha dado, o seu único filho, e levar ele para oferecer ao Senhor na terra de Moriá, aleluia, na montanha onde o Senhor ia mostrar a Abraão. E naquele momento Abraão ali, para você vai dizer que ele ouviu a voz do Senhor e imediatamente ele obedeceu. E ali se levantou, ele chamou os moços, tomou o jumento e pegou o seu filho Isaque e foi adiante do caminho. E ali eu posso imaginar que Abraão naquele momento ali, quando ele ouviu a parte que o Senhor pediu a Isaque como sacrifício, eu creio que Abraão, como qualquer pai, aleluia, como diz o ditado, ficou com o coração na boca, glória a Deus. Ali porque o Senhor pediu aquilo que mais poderia doer em Abraão. Deus pediu aquilo que mais tocou no coração e na alma de Abraão, aleluia. E muitas das vezes Deus vai provar nossa fé naquilo que vai mais doer em você, aleluia. Muitas das vezes você vai pedir aquilo que é mais difícil aos nossos olhos, a renunciar ao Senhor, a entregar ao Senhor. E ali Abraão foi diante ali do mandato do Senhor. Ele pegou o jumento, chamou seus moços e chamou Isaque. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi andando ao caminho. E eu posso imaginar que ele foi andando no caminho ali calado, aleluia. Eu creio que em espírito com o Senhor, orando o Senhor. E passar um dia, passar 2 dias, glória a Deus. E ali Abraão caminhando ali com seu filho, com o jumento, aleluia, com seus moços. Eu posso imaginar que o coração de Abraão naquele momento ali, aqueles 2 dias que ele foi caminhando, aleluia, o coração de Abraão estava tão quebrantado, aleluia, estava tão angustiado, aleluia. Mas mesmo assim, diante daquele pedido do Senhor, ele foi. E a palavra do Senhor vai dizer que ao 3º dia, aleluia, de longe ele viu ali um lugar onde o Senhor falou para ele, aleluia. Ele falou para os seus moços ficar ali distante, que ele e o moço ia subir ali e oferecer ao Senhor. E quando terminasse ali a adoração do Senhor, eles tornariam para lá. E ali Abraão, posso entender, e também o seu filho, aleluia, que já estava quase que saindo, sentindo ali, porque estava ali tudo preparado, mas faltava algo, aleluia. Faltava o cordeiro para sacrifício. E ali eles saíram diante daquele dia na casa de Abraão até o lugar onde o Senhor foi e não apareceu nada, nem o cordeiro, nem nada. Estava ali só eles ali diante da presença do Senhor. E ele também vamos ver aqui que o Senhor também em nenhum momento se manifestou ali enquanto Abraão fazia a sua caminhada até o lugar da sua adoração de sacrificar Isaque, aleluia. E eu posso imaginar que ali naquele momento Abraão poderia estar mais angustiado, porque o Senhor também ficou em silêncio ali naquela caminhada de Abraão. Provando a fé de Abraão, talvez Abraão poderia pensar em retroceder e voltar, ou até mesmo ele poderia ter escolhido ali dos seus cordeiros e levar, aleluia, mas não, o Senhor pediu, aleluia, Isaque, aleluia, porque o Senhor estava provando o coração de Abraão, como vai dizer aqui no final, que ele viu o temor que estava sobre o coração de Abraão. E ali naquele momento, quando Abraão estava indo, aleluia, diante daquele caminho, aleluia, eu posso até imaginar Abraão cantando aquele louvor que diz: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Porque
porque o Senhor, quando ele pediu, ele não deixou Abraão sozinho, aleluia. O Senhor se fazia presente ali naquele deserto que Abraão estava passando, aleluia. Porque muitas das vezes o Senhor vai nos colocar no deserto, aleluia, para nos se aproximar dele, para nós se quebrantar na presença dele, reconhecer e lembrar que ele é o Deus que é o único que necessita ser adorado, tem que ser adorado acima de todas as coisas, aleluia. Porque muitas das vezes o Senhor vai dar as bênçãos nas nossas mãos, aleluia, tudo aquilo que nós queremos e pedimos. E muitas das vezes, devagarzinho, nós vamos se apartando do Senhor, aleluia. Muitas das vezes nós vamos deixando de buscar o Senhor como buscava lá no primeiro amor, aleluia. E muitas das vezes nós vamos se esquecendo da grandeza que Ele é para ser adorado sobre todas as coisas, aleluia. E ali quando Abraão estava passando por aquele deserto ali, aleluia, o Senhor estava contemplando Abraão. Mas o Senhor não falou nada com Abraão, o Senhor ficou em silêncio, até onde Abraão chegou lá no lugar onde o Senhor mandou ele ir, aleluia, até onde o Senhor mostrou o lugar onde seria ali o sacrifício. E o Senhor ficou em silêncio, vendo, observando a fé de Abraão, o coração de Abraão. E o Senhor sabia ali que o Abraão poderia estar com o seu coração, com a sua alma angustiada, aleluia. O Senhor viu o sofrimento de Abraão naquele momento, desde o momento que ele saiu da sua casa para adorar, o Senhor contemplou ali o coração, o sofrimento, a angústia de Abraão, aleluia. Mas o Senhor ficou em silêncio, aleluia, porque o Senhor também estava provando também, em primeiro lugar, a obediência de Abraão, aleluia. Porque aqui não é frisado só a fé, mas é frisado a obediência que Abraão teve e ouvir e obedecer o mandato do Senhor. Porque o Senhor muito quer de nós, em primeiro lugar, nossa obediência, aleluia. O Senhor não só primou ali o temor, não só a fé, mas em primeiro lugar a obediência do Senhor, que Ele requer de nós, porque a palavra do Senhor diz que foi melhor obedecer do que o sacrificar. Abraão poderia ter deixado ali e falar, não, Senhor, meu filho não quero, Senhor, o filho da promessa, o filho que eu esperei tanto tempo, Senhor. Mas Abraão falou não, Abraão não questionou, Abraão foi ao lugar onde ele também não conhecia, ele entrou naquele deserto ali, mas crendo que o Senhor ia prover algo, aleluia, porque o Senhor que fez a promessa para Abraão, aleluia. E Abraão conhecia o Deus que ele servia, aleluia, e sabia que ele era um Deus justo, aleluia, um Deus fiel, aleluia, um Deus que fala e cumpre, aleluia. E por isso que Abraão foi diante daquele caminho calado, aleluia. Ainda, aleluia, que olhasse para o seu filho ali com lágrimas, aleluia, mas ele foi confiando no Deus poderoso. Talvez Abraão possa ter lembrado na sua mente, eu creio que Deus está me provando, porque talvez eu me apartei um pouco de adorar Ele, de buscar Ele como eu buscava, aleluia. Talvez eu já não tenha aquele primeiro amor, como lá no início, aleluia, da minha fé. E o Senhor colocou ali Abraão em prova, aleluia. E muitas das vezes o Senhor vai nos colocar no deserto, e muitas vezes para nos provar a nossa obediência, aleluia. Para ver se nós temos mesmo essa fé de renunciar por amor a Ele, aleluia. Porque toda renúncia que nós faz por Deus, aleluia, vai gerar fruta, aleluia. Toda renúncia que nós fazemos para agradar o Senhor, ela vai dar fruta, aleluia. Esse fruto hoje está aqui, você está aqui pela renúncia que você fez lá atrás, aleluia. Oh Espírito Santo, abra a câmara cheias. A renúncia que nós temos lá atrás, aleluia, hoje já está dando fruto, aleluia, na presença do Senhor. É a minha vida e a tua vida hoje aqui firmados na presença do Senhor. Porque tudo que o Senhor fez na minha e na tua vida não é para o mal, mas é para um propósito maior na presença dele. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é com propósito, não esqueça disso. Oh Espírito Santo, na verdade, a nossa renúncia, aleluia, 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 que nós fizemos na presença do Senhor vai ter fruto lá na frente, aleluia. Vai ter fruto, aleluia, vai ter vidas erguidas, vai ter vidas salvas, aleluia. Vai ter almas se rendendo aos pés do Senhor, porque toda renúncia que nós fizemos por amor do Senhor não é em vão, mas é com propósito na presença do Senhor, aleluia. E a maior renúncia, aleluia, que nós fizemos, aleluia, para herdar o céu de glória, aleluia, que está preparado para todo aquele, aleluia, que permanece firme na presença do Senhor.
E ali Abraão, aleluia, diante daquele caminho, quando ele foi ali para preparar o altar, para imolar Isaac, aleluia, para sacrificar o Senhor, Isaac olhou para o seu pai e falou: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. E Abraão respondeu: aleluia, Isaac, meu filho, Deus para si proverá o cordeiro, aleluia. E Abraão respondeu ali, aleluia, eu creio na sua última vez que estava diante do Senhor, porque Abraão estava só ele e Isaac ali naquele lugar deserto, e não via nenhum barulho de jumento, nem de cordeiro, nem nada, aleluia. Não via nem barulho, era um silêncio total até do Senhor. E ele naquele momento, quando Abraão preparou o altar para colocar Isaac, quando Abraão pegou o cutelo, aleluia, para levar diante de Isaac, aleluia, foi quando o Senhor, aleluia, se manifestou ali, aleluia, enviou o teu anjo e se manifestou ali, Abraão, aleluia. Muitas das vezes nós estamos assim no deserto, aleluia, muitas das vezes o deserto vai ser só eu e você, aleluia, Deus no deserto, aleluia. Muitas das vezes vai ser só você e Deus, muitas das vezes teu esposo não vai te compreender, a tua esposa e teu irmão não vai te compreender, é só você e Deus, até onde Deus se revelar para ti, aleluia, é onde Deus quer tratar contigo, aleluia, onde Deus quer tratar o teu íntimo, aleluia, e ninguém vai entrar no teu deserto, vai ser só você e Deus, porque Deus quer um particular, Deus quer um íntimo, aleluia, contigo, e ele naquele momento Abraão e Isaac, aleluia, no silêncio total, até o momento, aleluia, que Abraão pega o cutelo para levar Isaac, e o Senhor fala: Abraão, não faça tal coisa convosco, aleluia, porque hoje eu vejo que temes ao Senhor, aleluia, Espírito Santo, é no deserto que o Senhor vai se revelar, aleluia. É no deserto que o Senhor vai nos renovar para adorar Ele. É no deserto que o Senhor vai nos fortalecer. É no deserto que o Senhor vai revelar os seus mistérios para nossas vidas. Oh, Espírito Santo, é no deserto que o Senhor está contemplando em tua fé, aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos no deserto sozinhos, mas o Senhor está contemplando nossos passos, aleluia. O Senhor está contemplando o nosso choro, a nossa lágrima. O Senhor está contemplando o nosso gemido no deserto, aleluia. Que o Senhor está guiando os nossos passos, é no deserto que o Senhor está ampliando a nossa visão, aleluia, para andar por fé, e não pela vista, aleluia. É no deserto que o Senhor vai se manifestar, e é no deserto que o Senhor vai entrar com a providência, aleluia, naquilo que tem esperado, tem orado. Não pensas tu que o Senhor não tem contemplado o teu gemido, o teu choro, aleluia, Espírito Santo, aleluia. E é no momento que nós pensamos que não conseguimos, é no momento que está a nossa força se esgotando e falando: Deus, eu não consigo mais, eu não tenho força mais, Senhor, eu não dou conta. E é nesse momento que Deus se manifesta com o seu poder e com a sua glória. Estende a tua mão de poder e de sustento e revela o Deus poderoso que Ele é, o Deus que esteve contigo e nos ajuda a todo momento, aleluia. E naquele momento Abraão falou: meu filho, Deus para te proverá, aleluia. E naquele momento, quando Abraão estende a tua mão para imolar Isaac, ele com o cutelo, o anjo do Senhor brando no céu e falando: não faça tal coisa com o moço, porque hoje eu sei que temes a Deus, aleluia. E naquele momento ali Abraão olhou para a distância e viu lá o cordeiro lá enrolado, aleluia. Era a providência de Deus chegando ali na vida de Abraão, aleluia. Era a providência de Deus chegando ali naquele momento, quando Abraão ali obedeceu a ordem do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não vão entender, aleluia, a nossa renúncia. Muitas das vezes as pessoas não vão entender porque nós renunciamos tal coisa, aleluia, renunciamos deste mundo, aleluia. Mas lá na frente, aleluia, nós vamos entender que é melhor obedecer a Deus, aleluia, que aos homens. É melhor renunciar e perder hoje aqui para ganhar um céu de glória, aleluia. Vale mais perder este mundo, aleluia, e ganhar uma coroa, aleluia, na vida eterna, aleluia.
E ali naquele momento Abraão viu agir do Senhor. Abraão viu a mão do Senhor e viu que Ele era o Deus poderoso que chamou Abraão da sua terra. E viu Abraão também o agir do Senhor e viu que Deus era um Deus de promessa, aleluia, que até no deserto o Senhor provê. E fez isso com Abraão, no lugar onde estava só ele e seu filho, onde não tinha barulho de nada, um lugar que eu não conhecia, aleluia. Mas ele conhecia o Deus que ordenou ele conhecia o Deus que chamou ele, aleluia. E Abraão ali passou na sua prova, aleluia. Porque hoje tu falou, porque hoje sei que temes a Deus. E Abraão, diante da sua prova, diante do Senhor, foi aprovado, aleluia. Então também nós vamos temer diante do nosso deserto, ainda que seja em lágrimas, ainda que seja em gemido, aleluia. Vamos pedir ao Senhor a fé do Abraão, aleluia. Porque naquele momento a fé de Abraão foi vivificada, temor, aleluia, ao Deus poderoso, amém? Aqui agradecer a oportunidade, você vê o céu, seu caçol mais alegre do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Palavra poderosa, rica. Eu meditando ali nesse texto, olha o tanto que desde o Velho Testamento Deus já estava, por simbologia, né, demonstrando o que Ele iria fazer no futuro, sobre o Cordeiro, né, ali representando o próprio Cristo, que dá a vida, né, por muitos. E ali, aquele Cordeiro também pode ser simbolizado, né, aquilo que vinha no futuro. Jesus fez por toda a humanidade, né, ali simbolizando também um Cordeiro, que Deus, interessante, irmão, 2 pontos, né, que eu observei. O próprio Abraão falou, para si Deus proverá o Cordeiro, né, ele mesmo já tinha proferido uma palavra, e a palavra teve poder logo bem próximo, né? Está entendendo o tanto que é importante, irmão, a gente ter, né, coragem de pronunciar uma palavra de poder. Ah, mas Abraão era Abraão, você faz parte das promessas de Deus, né? Então a palavra tem poder, né, meus irmãos? Então o Cordeiro para si Deus proverá, e Deus proveu, né? E Deus proveu o Cordeiro ali, simbolizando o Cordeiro tomando o lugar de Isaac para morrer. E Jesus veio no futuro tomando como um Cordeiro limpo, puro, por toda a humanidade, né? Eu ali meditando nesse texto, o tanto que as coisas de Deus é tremenda, né? Deus já fazendo a simbologia de um Cordeiro que viria, né, no futuro morrer por muitos. Naquele momento ali, estava ali morrendo por Isaac, o único filho, né, na sua velhice, um homem de quase 100 anos, quando teve ele, estava ali um jovem, né, não sei, ele deveria naquele momento ter muito mais de 100, né, quando ele nasceu, né, aí naquele momento ele tinha mais de 100 anos, já ali para, olha o tamanho da fé, né, e Deus sabia que Deus tinha prometido ele um filho, mas Deus queria provar. Você sabe o que eu aprendo, irmão, nesses textos? Nada pode ficar diante de você e Deus, nada. Você vê que a Bíblia diz, nem pai, nem mãe, nem nada pode ficar entre você e Deus. Deus estava ensinando para Abraão, Abraão, quando você pensar em colocar alguém entre nós, eu tiro essa pessoa de cena. A minha promessa eu cumpri, mas eu posso tirar ela agora, porque Deus cumpriu a promessa, não interessa. Podia ter nascido num dia e morrido no outro, Deus cumpriu a promessa, mas ele estava ali, entendeu? E Deus, irmão, Ele quer isso de nós, da igreja. Ele quer que nada fique entre você e Deus. Ah, eu amo aquela mulher, eu penso até sair da igreja. Quantos crentes que saem da igreja por causa de mulher? Você está trocando alguém por causa de Jesus. Quantas mulheres que saem da igreja por causa dos maridos? Ah, meu marido impede de eu ser crente. Eu prefiro meu marido, que ele paga minhas contas e cuida dos meus filhos. Mas e quem pode te dar a vida eterna? Então Deus, irmão, Ele é a primícia da vida do cristão. Ele é o primeiro, Ele é o tudo, né? Para nós. Então,
Deus estava mostrando para Abraão que nada pode ficar entre os dois. Por isso que ele foi tão abençoado, irmão, porque ele teve aquela coragem. Eu sou pai, né? A gente não pode ser falso. A gente, como ser humano, dentro de uma ótica normal, a gente não tem essa coragem. Tem que ser algo muito forte, muito espiritual, para você oferecer, né, o seu Isaac, Deus pedindo. Porque a gente não pode ser hipócrita, não falar, não, eu faria na mesma da hora. Não, não é assim, irmão. Você não pode ser falso, né? Ali foi uma decisão tão assim, espiritual, né? Que Abraão, pelo chamado dele ser tão grande, irmão, que o líder, quando ele é escolhido para um patamar muito grande, para ser um líder muito forte na mão do Senhor, são decisões grandes. Você pode observar que esses homens que tiveram essa provação grande, foram homens designados para coisas majestosas, para as coisas grandes, não é qualquer um. Ele sabe que eu e você, que é um crente, né, limitado, porque somos tão pequenininhos, não, Senhor, como que eu vou dar meu filho? Eu só tenho esse, não vou dar não, né? Mas Deus sabia que ele iria colocar na balança, né, aquele Deus que chamou ele lá do nada, da idolatria, para ser hoje um pai de multidão, né? E Abraão sabia o peso do chamado. E eu quero dizer para cada um de nós nessa noite, todos nós temos um chamado, mas Deus, ele sabe, irmão, o que ele pede para você, sabia? Ele sabe a sua limitação, ele sabe, irmão. Se tem alguém que te conhece mais do que você próprio, é o próprio Deus que te formou. Ele sabe o seu limite, ele sabe, irmão. Ele diz, né, que não daria maior fardo que não se dá conta de carregar. Então os fardos que nós levamos, né, são as medidas, né, que ele coloca sobre cada um de nós. Ele sabe que se colocar 1 grama a mais, você vai largar a cruz. Ele sabe que se ele colocar um probleminha a mais na sua vida, você não vai dar conta, vai chutar o pau da barraca no sentido, né, humano, e falar, não aguento mais, eu vou largar esse negócio. E muitos têm feito isso, né? Às vezes a pessoa está esperando aí uma bênção para casamento, mas dentro da igreja não tem uma irmã, não tem um irmão jovem para me casar, e aí fica 1 ano, 2, 3, 5, 10, aí a pessoa já está ficando velha, desanima, aí vai procurar lá, né, lá na Babilônia lá. Aí a Babilônia só tem quem? Os filhos de Beelzebub, de Satanás, das pombagiras, e aí sua vida vai virar uma miséria, né? Aí você achava que estava ruim, sem uma esposa, sem um esposo, aí o diabo vai te dar um prato lameado, né? Um guisado ali bonito, você vai sentir até o aroma bom, mas aí depois você vai comer os bichos por baixo, né? O diabo, ele é assim, irmão, enganador e mentiroso. E quantos crentes têm feito isso? É por causa disso. Não espera no Senhor. Irmão, um dia na presença de Deus é como 1000 anos sem. Então que nós viemos ter essa consciência. Eu sei que muitos, né, não têm, mas é o que a Bíblia nos ensina. Nós temos que acreditar na Bíblia. A Bíblia é a verdade, né, que nos tira de todos os laços do inimigo. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Agradecer ao Senhor por mais um culto, né? Por mais um sábado que Ele nos deu. O irmão Edésio, ele está preparando, né, os trabalhos lá no Canedo. Com certeza esse culto ele deve me devolver ele, né? Eu já vou estar procurando um obreiro que queira ter a responsabilidade de ter um culto no sábado, amém? Foi um culto que os obreiros, irmãos que moram aqui próximo, pediu, e a gente sabe que é um culto muito bom, né? Para aqueles que querem vir congregar, porque no domingo nós não podemos abrir, né, irmão? Deus mandou nós estar na sede, então, por enquanto, fica dessa maneira. Então, vamos orar para que Jesus prepare um obreiro para estar cuidando desse trabalho no sábado, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te damos graça, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, Senhor Deus, que está aqui nesta noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração, Senhor, que cada um, meu Pai amado, aleluia, venha entregar o seu Isaac para o Senhor, meu Pai. Que esse Isaac, se for, meu Pai amado, um problema espiritual, se for, meu Pai amado, qualquer problema, Senhor Deus, emocional, financeiro,
que venha entregar no sacrifício para o Senhor, porque para si o Cordeiro o Senhor vai prover, meu Pai, na vida do teu servo. O Senhor vai prover essa dificuldade, o Senhor vai prover, meu Pai amado, aleluia. É isso, meu Pai, que está maltratando o teu filho, a tua serva. Senhor, nós cremos, meu Pai amado, que o Senhor nunca vai dar, meu Pai amado, aleluia, uma carga maior do que aquela que nós conseguimos, porque somos limitados, somos muito fracos, Senhor. Nós confiamos, meu Pai, que o Senhor é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso. Senhor, venha capacitar os teus filhos, os teus obreiros. Prepara alguém, meu Pai amado, um obreiro de coragem, que venha estar, meu Pai amado, assumindo esse trabalho do sábado. É um culto, meu Pai, de oração, porque alguns já até rejeitaram o culto, meu Pai, com seus problemas particulares, familiares, mas que o Senhor venha preparar alguém que tenha coragem, meu Deus, em nome de Jesus, de estar, meu Pai amado, assumindo o trabalho na tua casa, tendo um compromisso com o Senhor. Não é comigo, não é com esse ministério, mas está, meu Pai, orando, intercedendo pelas almas, em todos os sábados aqui, meu Pai. Nós sabemos que é um dia propício para que o diabo tem matado e destruído tantas famílias, e a tua igreja estando aberta, ela está orando, ela está intercedendo, ela está clamando, ela está pedindo, ela está proferindo as bênçãos do Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos nesta noite, que o Senhor venha tomar essa região leste universitária, cada família, cada lar, que seja agora abençoado, tomado pelo teu Espírito Santo, que esses jovens, meu Pai, que estão aí participando, meu Pai amado, aleluia, desses jovens, meu Pai, que está tendo ali no Serra Dourado, um clássico, meu Pai, do diabo, um clássico do Satanás, que está ali na idolatria do futebol. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de idolatria sobre a vida dos jovens, meu Pai, em nome de Jesus, e que todo mal contra esta obra santa, contra o lado dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo online, todo mal que assola a sua mente, seu coração, seu corpo, a sua alma, o seu espírito, nós iremos agora dar o brado da vitória, porque a Bíblia diz que no nome de Jesus, aleluia, toda obra do diabo seria desfeita. Senhor, meu Pai, que nesta oração final agora, quando nós declarar que no teu nome, Senhor, o Senhor vai repreender toda a obra do diabo, todos aqueles que creem, meu Pai amado, tiver a fé no Senhor, que o Senhor vai dar a vitória agora, que todo mal agora, em nome de Jesus, sai pelo sangue do Cordeiro, amém? Pode agradecer o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Amém? Irmão Oséias, abençoa os irmãos aqui com a oração final. Eu já estou saindo, irmão, meu horário de oração 8 horas, eu já tenho que ir para casa cumprir o meu horário. Amém? Os irmãos estão abençoados, vamos terminar assim. A paz de Jesus, a paz de Jesus, a paz de Jesus. Amanhã cedo, né, nós temos o ciclo de oração das 8 às 9 e das 9 em diante, né, nós temos o nosso trabalho de evangelismo. Todos estão convidados em nome de Jesus.